Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do GS1 Talks, o nosso videocast oficial da GS1 Brasil, que está sendo gravado diretamente aqui do Brasil em Código 2025. Eu sou Débora Freire e hoje nós temos o privilégio de falar sobre futuro com a especialista Jaqueline Weigel, que é uma das maiores especialistas em futuro do Brasil. A gente estava aqui falando, todo mundo gosta de falar de futuro, parece que o futuro está na moda, está todo mundo preocupado com o futuro. Mas, Jaqueline, já começa explicando para a gente, obrigada pela presença, por ter vindo, como poder, com que base a gente pode falar do futuro, como que a gente evita banalizar o futuro e parece que transformar o futuro em algo que todo mundo possa trabalhar em cima. Perfeito. Bom, primeiro, obrigada, é um prazer, é uma honra, obrigada pelo convite. Eu acho que pode ser um bate-papo muito interessante. E sim, Débora, eu acho que primeiro a gente precisa começar a ressignificar o que é futuro. Por que a gente está falando de futuro? Como se fala de futuro? Porque Uhum, realmente o futuro está na moda, é uma preocupação. Porque a uhum, gente vive uma época bastante transformadora, como eu mostrei na minha palestra. uhum, E todo mundo se autodenomina conhecedor do futuro, mas o fato é que tem muita gente falando do futuro, mas que não sabe exatamente como abordá-lo e como uhum. construir o futuro que nós queremos, já que parte dele é resultado do que a gente faz hoje. Entendi. Você é uma estudiosa do futuro, né? Sim, Conta pra gente um pouco, como é essa jornada para entender, estudar e agir para mudar o futuro, para construir o futuro. sim. Eu vou usar uma frase de um professor meu, Peter Bishop, que nos ensinou que assim como a gente estuda o passado, a gente também pode estudar o futuro, porque ele se manifesta muito antes de acontecer. Aham. Então, futuristas profissionais são formados em universidades de Futures Studies Uhum. pelo mundo. E alguns ficam mais no campo acadêmico, com conceito, método e metodologia, e Uhum. os outros vão adiante e trabalham na área de foresight estratégico, que também é a minha especialidade, que é como usar estratégias para que a gente honre o passado, Uhum. incremente o presente, mas que também saiba como construir o futuro que a gente deseja, mitigando risco, aproveitando oportunidades. Isso vai muito além da inovação. Então, futurista precisa ser formado, Uhum. assim como em qualquer outra profissão. Jaqueline, na sua palestra, você provocou o olhar além de 2030, né? Um futuro distante, mas que está aí, né? O que eu queria saber? Quais são os sinais de futuro hoje que as empresas ainda não estão enxergando, não estão vislumbrando? Eu acho que, como eu mostrei na palestra, é importante que a gente não entenda o futuro como 2030, e é para onde a maioria dos planejamentos estratégicos está indo. E a Hum, minha pergunta sempre é, ok, e depois? O que hum, vem depois? Como é que você tá se preparando? Porque futuro, academicamente falando, precisa ter no mínimo 10 anos. uhum, Então, como eu entendi. mostrei no meu slide, quem é seu cliente em 2035? Que Uhum, serviço você vai prestar? Qual é o seu modelo de negócio? uhum, Então, primeiro, eu acho que a gente vem falando demais de AI, num uhum, lugar. AI não está bem posicionado na nossa conversa e está, uhum, sim, transformando os negócios. A gente fala muito de trabalho uhum. e de chegar num futuro distante fazendo o mesmo. Então, Quer eu dizer, escuto meus clientes aquela falando, máxima, né? Se você é faz o claro, mesmo, o resultado vai ser igual. veja, nós estamos aqui há muito tempo, eu gostaria de perenidade, mas ele quer fazer mais do mesmo. Então, o que, que ainda não está na mesa? A Uhum, gente, quando a gente mapeia sinais de mudança, a gente não está falando de tendências. A uhum, gente fala de mega tendências que têm impacto global. A gente fala de tendências que têm impacto direto no segmento que a gente está prospectando ou projetando. projetando. Uhum, E a gente fala de sinais que não estão na mesa e que podem disruptar muita coisa. Então, eu tenho certeza que todas as empresas que estão no evento já sabem muito do que eu apresentei, mas uhum, talvez não numa ordem tão estruturada. uhum. Eu acho que os executivos de hoje têm uma missão bem difícil, Mais difícil do que os de mais antigamente. difícil que os de antigamente. Acho que o mundo está mais complexo, tem mais assuntos na mesa. A Uhum, gente precisa honrar o que foi, a gente precisa cuidar do que existe. A gente está vivendo uhum, policrises, tem muito assunto ao mesmo tempo. E os líderes de agora, assim como eu mostrei, conselheiros, executivos, enfim, precisam primeiro ser letrados nos novos temas: digital, uhum, AI, clima, futuro, uhum. porque a gente não vai sobreviver se o nosso futuro tiver 3 anos.
Entendi. 5 anos. Quer dizer, o tempo a gente pode afirmar que o tempo está mais rápido também. Também, a velocidade está mais Tá mais rápida, a complexidade está maior. Então, eu acho que os executivos que estão tomando decisão Uhum. precisam ampliar um pouco esse holofote. E sobre o futuro e sobre essas incertezas do futuro, a gente pode garantir que a confiança nesse mundo de policrises, de revolução tecnológica, ela assume um papel ainda mais importante? Talvez sim, mas eu não sei se mais importante. A gente Hum. vive hoje uma época de liminaridade, que significa o seguinte: o mundo antigo não roda mais, o mundo novo não está pronto. A gente está em transição, não existem garantias sobre o futuro. Existe a colheita do que a gente plantar agora. E eu provoco um pouco quando o assunto é ética e confiança, porque eu não sei se nós somos tão éticos até agora e se nós somos tão confiáveis assim. Entendi. Mas me parece que no século XXI a gente precisa ter isso muito mais na pauta, quando a gente usa dados, por Sim. exemplo, né? Essas Então, novas tecnologias de sem IA dúvida, generativa. sem dúvida. Mas elas não são mais ferramentas, as tecnologias. Elas vão fazer parte do nosso trabalho. Elas estão ressignificando O trabalho. tudo no nosso planeta. Jeito de viver, trabalho, negócio. Uhum. Ela não depende mais tanto do ser humano e talvez vá depender menos Ainda menos. mas ela lê dados gerados por humanos. Então, Uhum. a gente não pode ir para a ficção científica, mas a gente também não pode ir para a ingenuidade de achar que a AI vai resolver todos os problemas. Precisa de ética? Precisa, sem dúvida. Mas eu acho que essa é uma discussão humana já. A gente, muitas vezes, sem AI, não é ético no mundo dos negócios. Nem sei, mas a IA pode potencializar. Sem dúvida. Talvez a AI nos ajude a regulamentar algumas coisas, mas sem dúvida, você ser confiável vai fazer toda a diferença para a sua reputação daqui para frente. Reputação é uma palavra, né, que também tem ganhado muita atenção da liderança, porque no mundo hiperconectado, podemos chamar de um mundo hater também, Sim. as crises reputacionais estão cada vez mais frequentes, né? A crise de reputação, ela termina com um negócio durante um bom tempo e aquilo fica marcado. Então, eu acho que hoje, dos movimentos que nós temos, mais forte que AI são os movimentos sociais e, obviamente, toda essa questão climática, mas a sociedade está de olho no que as empresas estão fazendo e cada vez menos se vai aceitar qualquer coisa. Então, o consumidor, o novo consumidor, ele analisa, ele escolhe, ele demite a empresa. Ele tem a informação, né? Ele tem hoje um nível de oferta muito grande. Então, se você não cuidar da sua reputação, que também não vale mais transformar isso só numa campanha de marketing. Sim, é muito mais do que um discurso. Sim, você pode ter sérios problemas com o seu negócio. E falando um pouco de reputação, de códigos de conduta culturais no varejo, no marketplace, aí sim no mundo global, né? O que que exige das lideranças? O que as lideranças podem já atuar dentro dessa linha? Eu acho que está na hora do líder liderar e não ficar preocupado só com meta, só com resultado, só com market share, só com espremer as pessoas no final do dia para ver se elas bateram meta. Isso é gestão de processo, isso é gestão de resultado. A gente precisa influenciar, a gente precisa fazer movimentos um pouco maiores, liderar as pessoas com boas histórias, engajar as pessoas, os stakeholders, porque hoje não basta engajar a sua equipe. O engajamento acho que é a moeda hoje mais importante no mercado. As pessoas não querem mais trabalhar em projetos ruins, em histórias ruins, em ambientes tóxicos. Então, a gente tenta ensinar a liderança há muito tempo, a dar feedback, a fazer uma gestão de equipe saudável. Agora, ou aprende ou vai cair fora. Quer dizer, liderança e gestão são coisas diferentes. Então, e acho que o líder, o novo líder que está vindo por aí, ele precisa antecipar mudanças. Eu abri a minha palestra dizendo que empresas que não antecipam podem ter grandes surpresas nos próximos anos. E como formar esse líder? Né? Aonde ele busca, onde ele bebe informação para que ele possa realmente encantar. Acho que as palavras são liderar, encantar, engajar, né? Eu acho que os líderes atuais, eles estão muito voltados para manter o passado e para fazer o presente girar.
O presente está complexo, né? Leva tempo, Sim, leva sim, energia. mas isso não é o que engaja os novos investidores, as novas gerações. Então, Uhum. a gente já tem hoje uma disciplina acadêmica, nós já estamos aqui no Brasil dentro de várias empresas ensinando a competência da antecipação. Esse Legal. líder precisa ser letrado porque ele desconhece essa disciplina, Uhum. ele precisa entender que fazer estratégia não é ter meta, ter ação. Ele precisa voltar para a sala de aula, estudar, inclusive os conselheiros, e ele precisa olhar para o longo prazo para vir de lá para cá, não é mais daqui para lá. Ai, que interessante. Olhar o futuro daqui é um É erro quase que um cronograma estratégico, reverso. reverso. E tem método para isso, só que eles não conhecem. Uhum. Não está na pauta. O que está Não, na pauta é a gestão financeira, é a e eles produtividade. desconhecem metodologias de antecipação. Uhum. E como que a gente equilibra na agenda desse líder das empresas realmente a automação, a performance e esse lado mais humano? Acho que com tanta tecnologia, o líder hoje está sendo exigido desse lado mais humano, né? É, Mais eu compreensivo. acho que do lado humano é a velha receita de sempre. Crie equipes autônomas que se autogerenciam e Uhum. trabalhe com elas. Então, o controle, o poder mal usado não cola mais com a equipe moderna. Eu Uhum. acho que a automação é maravilhosa. Eu acabei de trazer um estudo que eu mostrei hoje. Uhum. AI vai reinventar os nossos negócios e vai nos desonerar dessa sobrecarga de trabalho. Uhum. Então, líder que não tem tempo está totalmente Fora de moda. fora de moda. Uhum. O líder precisa conversar com as pessoas, ele precisa ser estrategista, senão ele é um gestor, ele não é um A líder. diferença do gestor e do líder. Sim, e eu acho que as pessoas precisam ou ocupar direito esse cargo ou sair, porque se você não tem tempo para pensar no que vem pela frente no seu negócio, alguém vai criar a sua realidade, aí você tem que se moldar. Sim, aí a concorrência aparece na frente. Existe quem cria o futuro e quem se encaixa no futuro de alguém. E um líder mesmo, Uhum. ele precisa ter tempo para estrategiar, para decidir, para olhar outras E coisas. falando de futuro e de trabalho, a gente agora já entrou, né, falando muito de liderança das empresas, desse controle das Sim. pessoas, o futuro do trabalho. Eu acho que esse é um tema também que provoca as pessoas, né? Como vai ser, desse jeito que a gente está vendo, principalmente no Brasil, tá na cara que não vai dar certo mais. Qual a sua opinião sobre o futuro das relações de trabalho? Bom, primeiro que a gente em 2017 já falou da escassez de mão de obra, mas como ninguém quer olhar o que vem, só olha o que tem, Agora tá todo mundo agora está desesperado. todo mundo sofrendo. E a minha notícia é: a escassez de mão de obra vai aumentar. Uhum. Primeiro, porque está entrando automação, e segundo, porque a natureza do trabalho está diferente. Sim. Então, se você continuar achando, como executivo, que você vai crescer usando as mesmas estratégias de sempre, a notícia é: não vai. Uhum. Então, o trabalho mudou de lugar. As novas gerações, que são a grande força de trabalho do futuro, não trabalham para viver, Sim, trabalham uma parte da da vida. vida. Eu quero participar de bons ambientes, de boas histórias, eu quero ganhar bem, não quero ganhar mal. E a Mas o gente propósito fala mais alto, né? fala mais alto, sem dúvida, e as novas gerações, elas migram de um lugar para o outro porque elas estão interessadas na sua própria experiência e Uhum. não em ser fiel a uma empresa que vai chegar não sei onde. Em Dubai, um grupo que eu faço parte, que é um dos grupos que mais estuda futuros, a gente já fala em jobless society, sociedade sem emprego. Aham. Microtrabalhadores, PJ, ecossistema, prestação de serviço, Uhum. nada de confinamento, nada de trabalho inclusive. Projetos, né? É, Projetos e equipes, multidisciplinares é. em Sim, multilocalidades. eu acho que dentro das empresas atuais que precisam de mão de obra, a cultura ainda está muito ruim, a oferta de trabalho é muito ruim, as áreas de RH ainda estão presas em competências que os Uhum. jovens já têm, eles não precisam aprender a empreender. Então, a Uhum. oferta está ruim, a escassez de mão de obra, a saída é a automação. Uhum. Mas também, se a cultura não mudar e se o ambiente não mudar, eu quero no futuro uma mão de obra do passado, e isso não combina. E nós temos hoje também esse conflito geracional, né? Sim, Temos 4, 5 gerações, algumas empresas já têm sim, 5 gerações no mesmo ambiente com sim. anseios diferentes. O que é maravilhoso, Hum. mas eu vejo que a geração mais sênior tem discursos que a gente precisa interromper. A nova Uhum. geração não tem valor, eles não É. querem trabalhar.
Gente, primeiro que é mentira. É uma generalização, né? Segundo, que não é isso. As novas gerações têm outras demandas. Sim, não é desqualificar a geração, temos que Não entender, né? adianta. A Não gente adianta precisa desqualificar. entender porque eles são o futuro, não a gente. Uhum. E nessas suas conversas com lideranças, com empresas, como é que bate essa conversa, né? Ainda existe muita resistência. O Brasil em relação a outros países, você faz parte de um grupo, acabou de comentar conosco, em Dubai. Nós estamos como em relação ao mundo? Outros países já estão mais abertos para essa novidade? Eu acho que a gente tem países como Finlândia, como Reino Unido, como Alemanha, como Emirados Árabes, né? Uhum, Eles estão bem à frente. Mas também nós não estamos mais atrasados do que o mundo. Isso é uma síndrome que a gente tem de ser menor. uhum, Então, nós temos pessoas de todas as naturezas em todos os lugares. uhum, Eu acho que o Brasil vai precisar acelerar o passo, porque agora não é mais sobre querer ou não, é sobre precisar. Quando eu uhum. comecei a falar de futuro, a resistência era gigante. E aí a gente escuta, mas o mundo está mudando toda hora, por que que eu vou olhar para o futuro? Pela mesma razão que você compra um É voo para um quase determinado destino, independente do tempo. Você não compra conexão. É quase que uma desculpa, né, já que vai mudar de novo, então eu Claro. Isso não é desculpa de quem não sabe o que está falando. por onde começar. E eu acho que a gente cuidou, a gente tentou preservar o passado, a gente está muito em função de fazer o presente Uhum. sobreviver, e eu acho que agora o público brasileiro também está mais aberto para olhar para o longo prazo, e isso é maravilhoso. E me fala uma coisa, infelizmente a gente já está quase caminhando para o final, mas eu queria, assim, uma recomendação. Então as empresas têm os planejamentos estratégicos de 5, de 10 anos, você já disse, é pouco, né. Precisamos então fazer esse cronograma reverso, ir lá para o futuro e decidir o que que a gente já tem que começar a fazer para quando ele chegar, a gente já tem minimamente mapeado, né, Sim. como ele vai ser, as mudanças. Qual é o primeiro passo que uma empresa pode dar hoje? Qual que é a sua recomendação? Primeiro que a gente consome tendências sem saber o que fazer com elas. Uhum, Então eu acho que esse é um consumo, insustentável. Eu diria para profissionais que querem acompanhar o novo mercado e para empresas, aprendam métodos de foresight e futures studies, ampliem o seu planejamento estratégico, aprendam a antecipar usando metodologia. Vamos uhum. falar de futuro de um jeito estruturado, Tem pragmático, ciência para o futuro. tem ciência para isso. Todos os assuntos podem compor o futuro, todas as pessoas podem construir o futuro. Uhum, Fazer isso sem método é como você ser operado de uma doença grave por um cirurgião que não foi na faculdade. A gente não faz isso. uhum. Então, eu acho que Pelo levar menos nas outras áreas da empresa ninguém faz ninguém isso, faz. né? E o planejamento estratégico, como ele está hoje, ok, ele vai durar 2, 3 anos, mas ele não vai levar a empresa para a transformação que ela precisa, Uhum. entende? A transformação, na sua opinião, então, é muito mais de mindset do que de tecnologia? Não, eu acho que a transformação ela é radical agora em todos os aspectos: mindset, pessoas, tecnologia, modelo de negócio, forma de funcionar, mercado. A gente está com muitas coisas e o estado do mundo está mudando. Não Uhum. é mais só sobre inovar, sobre usar um pouco de tecnologia. Isso está nos levando para algum lugar. Para onde isso tudo está levando o seu negócio? Essa é a grande pergunta. Já tem E resposta. como você tem visto o futuro? Com otimismo? Com Eu, pre- eu esperança? preciso trabalhar com otimismo, mas eu tenho preocupações de quão atrasado a gente é para construir o futuro que a gente realmente quer. A gente fala muito dele, mas a gente não consegue fazer as renúncias que ele exige para que ele seja como a gente queira. Gente, que beleza. Quem não assistiu a palestra, tem a oportunidade, então, de assistir a íntegra desse bate-papo no YouTube da GS1. Alguns trechos da conversa aqui com a Jaqueline, que foi fantástica, também estarão disponíveis no Instagram e também no LinkedIn da GS1. Jaqueline, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar conosco seus conhecimentos. Eu tenho certeza que a gente vai sair daqui mais preocupado com o futuro, mas não só preocupado, trazendo ações para o Isso, presente que possa construir esse futuro que a gente deseja. tem saídas. Muito obrigada. E para vocês que estão aí, continuem conosco, teremos mais episódios diretamente aqui do Brasil em Código 2025.